Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. E hoje nós estamos fazendo o seminário do Espírito Santo. Para quem está chegando hoje e não sabe o que está acontecendo, irmãos, nós estamos fazendo um estudo sobre o Espírito Santo nesses dias. Porque mês passado nós celebramos a Páscoa. Amém? E lá em Israel é assim, eles comemoram a Páscoa 50 dias depois do Pentecostes. E para nós, irmão, para nós, ambas as festas, elas significam algo importantíssimo. Primeiro, a Páscoa, nós lembramos da obra de Jesus na cruz, da morte e da ressurreição dele, da nossa salvação. Diga amém. E depois da ressurreição dele, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo e a igreja recebeu. Amém? Então hoje, nós não podemos negligenciar o poder do Espírito Santo, nós devemos buscá-lo. Eu vou mostrar para você na lição que você que diz, não preciso do Espírito Santo, você está cometendo até uma maldade com você e com a obra de Deus, tá bom? Vamos lá, pessoal. Seminário do Espírito, lição de número 4, o batismo e os dons de revelação, é o nosso tema de hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, número 1, a promessa do Espírito. Diz assim, conforme observamos nas lições anteriores, durante toda a leitura da palavra de Deus, podemos ver pessoas sendo capacitadas pelo poder do Espírito Santo. Na velha aliança, a unção normalmente descia sobre reis, profetas e sacerdotes. Porém, nas palavras do profeta Joel, percebemos que era o propósito do Pai que todos pudessem receber esse poder e se tornassem instrumentos de Deus em sua obra. Eu vou ler com vocês aqui, está na lição. Eu podia até abrir a Bíblia, pessoal, eu vou ler ali só porque é um pouquinho mais rápido, tá? Joel 2:28 diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre o que, igreja? Sobre quem? Sobre toda a carne. Toda a carne significa todas as pessoas. E os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então prestem atenção. Eu comecei a lição explicando o seguinte, que o Espírito Santo ele não é uma exclusividade da nova aliança. Tem pessoas que elas pensam que a pessoa do Espírito Santo só é tratada no Novo Testamento. Não. Quando a Bíblia começa, nas primeiras linhas, ela já mostra o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 o Espírito Santo já aparece. O versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face. Então, se alguém perguntar para você, o Espírito Santo não aparece no Velho Testamento, você fala, amigo, no segundo versículo da Bíblia o Espírito Santo já está lá. Amém? Mas não é só em Gênesis, não, irmão, é durante toda a palavra de Deus. Sempre que alguém fazia a obra, fazia pelo poder do Espírito Santo. Amém? Só que tem uma coisa, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, para quem está começando e não entende, é tudo que foi antes de Jesus, tá? A nova aliança começa em Jesus, na morte dele. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Quando você levantar o cálice, eu vou falar, esse é o cálice da nova e eterna. Então a nova aliança começa com o sangue de Jesus. Mas então, tudo que foi antes disso é Velho Testamento. No Velho Testamento, a gente percebe que normalmente esse poder, essa unção do Espírito Santo, vinha sobre 3 ministérios. Na velha aliança, nós tínhamos o ministério dos reis, dos profetas, amém? E dos sacerdotes. Antes dos reis, quando não tinha rei, tinha os juízes. Os juízes também recebiam o poder do Espírito Santo. Sansão, por exemplo, Sansão era juiz. E ele foi cheio do poder do Espírito Santo. A Bíblia mostra. Quando ele rasgou o leão lá, ele estava cheio do Espírito Santo. O Gideão também, quando ele tocou a trombeta e chamou os homens para a guerra, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas voltando para o nosso entendimento. O Espírito Santo, normalmente ele descia sobre o rei. Tanto é que o rei, quando ele era consagrado, ele era ungido. Pegavam o azeite e derramavam. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O profeta e o sacerdote também. Amém? Só que nunca foi o plano de Deus
dar o Espírito dele para uma ou outra pessoa. Deus quer que todo o povo dele, todos, sem exceção, sejam cheios do Espírito Santo. Então nós temos promessas, eu citei uma de Joel, mas nós temos várias promessas na Bíblia que ele fala que ele iria nos dar um novo coração, falando do novo nascimento, e que nesse novo coração ele colocaria o Espírito dele. Aí Joel, a profecia que eu citei, Joel diz que depois Deus derramaria do Espírito dele sobre toda carne, ou seja, sobre todas as pessoas. E para que é que Deus nos dá o Espírito Santo? Para nos dar poder. Você vê que ele diz que os jovens teriam visões, que os velhos teriam sonhos, e que os servos e servas, todos, receberiam esse poder. Amém, irmão? O Espírito Santo na nova aliança, ele não é uma exclusividade do pastor. Como aquele pastor, ele é cheio do Espírito Santo. Aí que eu estava falando para vocês, irmãos. O Espírito Santo não é uma coisa assim que Deus quer dar para o pastor. Aí você fala, aquele pastor é cheio. Ele pode ser cheio do Espírito Santo, mas toda a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Todos. Deus quer derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Voltando para a lição, diz assim, no Novo Testamento, torna-se ainda mais clara a importância desse derramamento de poder em nós. Visto que a promessa do batismo no Espírito Santo é sempre colocada ao lado da obra salvadora como essencial e necessária. Ele veio para nos redimir dos pecados e nos conceder o poder do Espírito. Então olhe para mim, irmãos, você tem que entender o seguinte, o batismo no Espírito Santo, ele está completamente ligado, amém? Ligado à obra salvadora. Sempre que a Bíblia fala da obra salvadora, ela inclui o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque é no derramamento do Espírito Santo que nós somos selados como filhos de Deus. Então Jesus, olha para mim, irmão, Jesus morreu na cruz para quê? Para perdoar os meus pecados, amém. Mas ele morreu para te dar o Espírito Santo também. A Bíblia sempre mostra isso. Eu coloquei algumas referências aí na lição que eu vou citar para você. Mateus 3,11, você vê, Mateus 3,11, obrigado. O João Batista, quando ele anunciava o ministério de Jesus, ele dizia, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vê que quando João Batista anunciava Jesus, ele não dizia, ele virá perdoar os seus pecados. Ele dizia, ele virá batizar vocês com o Espírito, porque a obra de Jesus também é nos dar o Espírito Santo. Amém? Essa passagem que eu vou citar agora não está na lição. Se você quiser anotar de caneta, você pode anotar. Atos 2,37. Amém? Quando Pedro estava pregando lá no dia de Pentecostes, depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele pregou uma mensagem tão poderosa, uma mensagem tão forte de arrependimento, que a Bíblia diz que o coração daquelas pessoas doeu. Atos 2,37 diz, ouvindo eles isso, compungiram. Compungir significa que o coração deles doeu. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, que faremos, varões irmãos? Quando Pedro, olha para mim, irmãos, quando Pedro começou a falar para eles, vocês são culpados da morte de Jesus. Se vocês não receberem Jesus como Salvador, vocês estão condenados. Aquele povo foi tão tocado que eles perguntaram, então, varões, então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? E Pedro disse, versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Você vê, olha para mim, que Pedro ele não fala só, se arrependam e sejam batizados. Ele diz, se arrependam, sejam batizados e vocês vão receber o dom do Espírito. Não dá para tirar o Espírito Santo da equação. Ele tem que estar presente. Amém, irmão? O crente tem que ser batizado, tem que ser perdoado e tem que receber o Espírito Santo. Irmão, Jesus morreu na cruz para que eu tivesse o Espírito Santo, para que você tivesse. A outra, essa está na lição, Gálatas 3,13, diz assim, Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro é a cruz. Então Cristo nos salvou como? Ele, olhe para mim, ele sofrendo a pena da nossa condenação. Nós estávamos condenados. A nossa maldição era o inferno. Amém, pessoal? Um dia desse atrás, eu vi uma pessoa desinformada falando assim: se Deus é poderoso mesmo, por que ele só não perdoou todo mundo? Porque, irmão, perdão sem punição não é justiça. Alguém bate no seu carro, o juiz olha para quem bateu no seu carro e fala: eu gostei de você, pode ir que você está perdoado. Você vai falar: juiz, mas e o meu carro, e o meu prejuízo? Alguém precisa pagar. Amém, irmão? Se Deus simplesmente olhasse para todo mundo e falasse: está todo mundo perdoado, o que seria de todo pecado? Precisava ser punido. Só que eu e você seríamos punidos por toda a eternidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você estava lá preso, condenado à morte, o Senhor foi, abriu a porta da cela e disse: pode sair, eu vou pagar o preço do seu pecado. Então ele nos resgatou da maldição. Como? Ele se fez maldição no momento que ele foi colocado na cruz, pendurado no madeiro. E aí acabou a obra? Não. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Na velha aliança, Deus tinha um povo, o povo de Israel. E nós éramos gentalha, gentinha, gente sem importância, gentios. Mas agora, graças ao sacrifício de Jesus, nós também somos filhos de Abraão pela fé. A bênção de Abraão é minha e é sua. Diga amém. E aí acabou? Não. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, fala em voz alta. E para que pela fé nós recebamos o quê? A promessa do... O texto está dizendo que Jesus morreu para livrar você da maldição, para te dar a bênção de Abraão e para fazer você ter o Espírito Santo. Jesus morreu para você ter o Espírito Santo. Negligenciar o Espírito Santo é negligenciar o sacrifício de Jesus. Ele morreu para você ter o Espírito Santo e você diz que não precisa. Eu acho que não quero. Puxa, paguei um preço tão alto para você rejeitar. Não rejeite. Amém? O Espírito Santo é uma necessidade. Amém, meus irmãos? Agora, tem um detalhe sobre receber o Espírito Santo que nós precisamos entender. Muito sério, está aqui na lição, continuação. Número 2. Salvação versus revestimento de poder. Diz assim: alguns cristãos entendem erroneamente que o cristão recebe o Espírito Santo no momento da salvação. Mas a Bíblia faz uma clara distinção entre receber Jesus e receber o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. Um indivíduo que não experimentou a salvação não pode receber o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês o João 14, mas antes eu queria que você olhasse aqui para mim um pouquinho. Existem alguns irmãos nossos, e por favor, irmão, não os estou criticando. Você pode ver que eu os chamo de irmãos. Mas eles têm um entendimento errado sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Eles acham que receber o batismo no Espírito Santo é receber a salvação. O crente, quando ele é salvo, ele recebe o batismo no Espírito Santo. Não é isso. Ele pode receber o Espírito Santo no momento da salvação, pode. Mas o batismo no Espírito Santo é outra bênção. Receber a salvação é receber Jesus. Amém? E a Bíblia nunca fala que alguém foi salvo porque recebeu o Espírito Santo. A Bíblia mostra que quando a pessoa é salva, ela é salva porque recebeu Jesus. E aí, sim, a pessoa recebeu Jesus, agora ela pode receber o poder do Espírito, mas ela não pode receber antes. Antes de receber Jesus, não. Não tem como. João 14, que eu li para você, o versículo 16, ali está o 17, mas o 16 diz assim, aqui é Jesus falando, tá? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade. Olha o que ele fala agora. Que o mundo não pode... Então olha para mim, aqui já basta para nós. Jesus está dizendo
que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o mundo não pode, quem está no mundo não pode receber o Espírito Santo, igreja. Ah, pastor, mas fulano recebeu, então ele não é do mundo. Ele já recebeu Jesus, senão não tinha o Espírito Santo. Ou então ele tem um espírito enganador e tem gente que acha que é o Espírito Santo, mas é uma coisa completamente diferente. A questão é, a pessoa tem que ser salva, tem que receber Jesus, diga amém, depois que ele é salvo. Aí pode ser no mesmo dia, pode ser na mesma hora. Aceitou Jesus, foi salva. Às vezes a pessoa não é nem batizada e ela já fala em línguas. Tem caso disso na Bíblia? Tem. Pedro, não vou pedir para você abrir, porque isso aí vai ser a lição da próxima semana que eu vou falar isso. Mas lá em Atos, no capítulo 10, Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Enquanto ele estava pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e batizou todo mundo. Aí Pedro disse, eu vou ter que batizar eles nas águas, porque eles já receberam até o Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, se eles receberam o Espírito Santo é porque já tinham aceitado Jesus, diga amém. E eu já vi, irmão, pessoas que nem tinham passado pelas águas e receberam o Espírito Santo. O meu filho mais velho, Pedro Paulo, ele foi batizado nas águas esses dias atrás. Vocês estavam aqui, muita gente viu, mas ele já falava em línguas, já fazia uns dias. Eu que dei uma segurada nele para colocar ele nas águas, mas ele já tinha recebido o Espírito Santo. Uma pessoa pode receber o Espírito Santo, mas não tem como receber se não aceitar Jesus. Amém? Olha para o pastor, são duas bênçãos. Vamos continuar a lição que você vai entender melhor. Diz assim, o crente é salvo quando recebe a Cristo. Eu coloquei duas passagens aqui. João 1,11 diz, veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus é feito filho de Deus. Diga amém. Você não era filho de Deus antes de aceitar Jesus, tá? Foi quando você entregou a vida para Jesus que você foi feito filho de Deus. Romanos capítulo 10, verso 9, isso aqui é muito forte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você precisa, olhem para mim, irmão, você precisa crer no seu coração e confessar Jesus como seu Salvador. Aí você é salvo. Então receber a salvação é receber Jesus. Amém? Repita comigo, receber a salvação é receber Jesus. Quando que você é salvo, igreja, diga, quando eu recebi Jesus. Amém? Agora que você recebeu Jesus, agora você pode receber o Espírito Santo. Aí tem alguns irmãos que dizem, não, mas quando o crente aceita Jesus, o Espírito Santo já vive dentro dele. Não é que isso seja mentira, mas não é a totalidade da verdade. Porque nós estamos falando, quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, nós não estamos falando sobre a experiência de Deus viver em você. E é claro que se Deus vive em você, é o Espírito Santo que vive em você. Mas nós estamos falando sobre receber o poder do Espírito Santo para fazer a obra dele. É outra bênção. Quem está entendendo, diga amém. É como se eu dissesse para você que toda pessoa que tem dinheiro é uma pessoa rica. Isso é verdade? Todo mundo que tem dinheiro é rico? Se eu tiver R$1 no bolso, eu tenho dinheiro? Se eu tiver R$1 no bolso, eu tenho dinheiro? Tenho, R$1 é dinheiro, mas eu sou rico? Com R$1 hoje em dia dá para fazer alguma coisa, irmão? Parece que não compra nem pão, né? Se eu quiser comprar um pão e eu tiver R$1, eu compro? Dá para comprar um pão com R$1? Acho que não dá, né? Eu lembro de uma época que você ia com R$1 na padaria, você comprava 10 pão. Quem lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão. Só o pessoal do grupo de risco, ó. Cadê? Mas os irmãos... mas, por que... Tá amarrado, desculpa, tem uns irmãos que ficam bravos comigo. Tem gente que nessa hora olha feio para mim, perdoa, irmão. Mas, voltando aqui que eu estava falando para você, irmão, ter dinheiro é uma coisa, ser rico é outra. Um homem rico é um homem que tem dinheiro com condição financeira de fazer muita coisa. Quando você tem o batismo no Espírito Santo, você recebe um revestimento de poder de Deus para fazer a obra dele, fazer muita coisa. Vamos para a lição, diz assim, da onde nós paramos, no relato de Atos, capítulo 8, a Bíblia mostra o evangelho chegando à cidade de Samaria. O texto é claro ao mostrar que os samaritanos já haviam recebido a Cristo, mas ainda precisavam receber o Espírito. Daqui a pouco eu leio aqui a passagem, tá? Vamos continuar na lição mais um pouquinho. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que o cristão recebe e que o capacita a ser testemunha de Jesus. Eu já leio o Atos 1,8 também.
Ó, antes de eu ler o Atos 1:14, perdão, o Atos 8:14, eu vou ler Atos 8:5, só para você entender melhor o que está acontecendo. A Bíblia diz assim: e Filipe, descendo a Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E o versículo 8 diz: e havia grande alegria naquela. Então o que aconteceu? Olha para mim, Filipe, esse Filipe aqui, ele foi um dos primeiros obreiros da igreja. Quando a igreja consagrou os primeiros 7 obreiros, Filipe era o segundo da lista. O primeiro foi Estevão, que foi apedrejado, Filipe era o segundo. E esse Filipe, Deus deu para ele o dom de ser um evangelista. Ele ia para os lugares falando de Jesus. Teve uma perseguição em Jerusalém, todo mundo teve que sair de Jerusalém. E o Filipe saiu de Jerusalém e foi para Samaria. Quando ele chegou em Samaria, ele começou a falar de Cristo, falar de Jesus para aquele povo. Irmão, o povo aceitou Jesus. Por quê? Porque eles viam Filipe ser usado por Deus. A Bíblia diz que ele expulsava os demônios gritavam em voz alta, mas não tinha jeito, tinham que sair. E chegava gente paralítica, gente coxa, ele orava, o coxo era curado, o paralítico era curado. Aconteceram tantos milagres que aquele povo recebeu o evangelho. A Bíblia fala no versículo 8 que havia grande alegria naquela cidade. Olha para mim, irmão. A alegria, ela é um sinal da salvação. Porque a alegria, ela é fruto do Espírito. Mas a alegria, a Bíblia diz que ela se encontra na presença de quem? De Deus. Então aquele povo aceitou Jesus. E aí está perfeito? Não. Pula para o versículo 14. Diz assim, 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Então olhem para mim. Aqui, o povo de Samaria recebeu a palavra de Deus. Amém? Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Enviaram para lá Pedro e João. Por quê? Continua. Os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Agora, olha o que a Bíblia deixa bem claro no versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Irmão, Samaria recebeu Jesus. O povo de Samaria foi batizado nas águas em nome de Jesus. Então aquele povo aceitou Jesus, eles já eram salvos. Quem concorda comigo, diga amém. Vocês não concordam, não? Eles eram salvos. Só que a notícia chega lá em Jerusalém. Imagina, os apóstolos lá em Jerusalém, lá na sede da igreja. Vocês ficaram sabendo do Filipe, rapaz? Filipe foi lá em Samaria, pregou, expulsou demônio, curou os doentes. O povo está tudo aceitando Jesus. Aí os apóstolos perguntam, mas o Espírito Santo já receberam? Não, ninguém recebeu. Então a gente tem que ir lá orar para eles receberem. Pedro e João desceram de Jerusalém até Samaria para orar. Por quê? Porque ninguém tinha recebido. E o crente precisa receber. Quem está entendendo, diga amém. Aquele povo já era de Jesus? Sim. Tinha o Espírito Santo? Não. E precisavam receber. Vocês estão entendendo que ter o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que ter a salvação? Quem está entendendo, diga amém. Mas que quem é salvo precisa receber o batismo no Espírito Santo? Quem entendeu até aqui, diga amém. Então, se algum dia um irmão tradicional, reformado, chegar para você e falar, não, o crente, o batismo do Espírito Santo é na salvação. Você explica, não, irmão, calma, você está confuso, mas deixa eu te explicar. A salvação, a pessoa recebe Jesus. O batismo no Espírito Santo é uma coisa que a pessoa recebe depois. É um poder que a pessoa recebe. Para quê? Para dar testemunho de Jesus. Aí eu coloquei Atos 1:8. Jesus diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria. Jesus já tinha profetizado que o Evangelho ia chegar lá, e até os confins da terra. O que o Espírito Santo faz, irmão? Ele nos dá o poder para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Irmão, o batismo do Espírito Santo é isso. É Deus te dando o poder dele. Eu falei de manhã que o batismo no Espírito Santo é Deus te dando os dons dele, as ferramentas dele. Imagina você levantar uma casa sem ferramenta. Eu te contrato para você construir uma casa para mim. E aí você chega lá no primeiro dia de trabalho, você vai só com as mãos nuas, vazias. E eu falo, como é que você vai fazer, irmão? Não, vou na mão mesmo. Tem jeito, irmão.
Imagina você abrindo a vala para fazer o alicerce da casa na mão, tendo que pegar e arrancar. Dá, irmão? Imagina depois você virando concreto na força do braço aqui, irmão. Acho que não tem nem como com a mão, você arrebenta a mão, come todo, não tem como. Você precisa ter uma enxada, um enxadão, precisa ter, senão você não consegue fazer. Quem está entendendo, diga amém. O batismo no Espírito Santo é isso. É Deus te dando as ferramentas para você fazer a obra dele. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Olha aí para o irmão do lado, vê se ele está viajando ou se ele está aqui em São José dos Campos. E aí? Pastor, eu estou olhando para ele aqui, ele não está aqui não, pastor. Está todo mundo aqui, gente? Bom, vamos lá. Os dons espirituais, ó. Ao receber o batismo no Espírito Santo, o crente é dotado de dons, capacidades ou poderes que auxiliam na missão de levar o evangelho ao mundo. Daqui a pouco eu leio 1 Coríntios 12, já leio com você, tá? Esses dons nos tornam úteis na obra do ministério. Aí eu continuo a explicação. No momento em que recebe o batismo no Espírito Santo, o crente fala em línguas. Vira a folha, a outra parte. Esse dom é a evidência do recebimento e também a porta de entrada para a operação dos demais dons, o que veremos com mais detalhes nas próximas lições. Então olhem para mim, eu já expliquei. Receber o batismo no Espírito Santo é receber o poder de Deus. Deus vai te dar dons. Amém? Nós vamos falar sobre os dons. Qual é o primeiro dom que a pessoa recebe? É a evidência, é o falar em línguas. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela fala em línguas. Aí depois virão outros dons, que nós vamos falar sobre eles, amém? O falar em línguas, todo mundo na Bíblia que recebeu o Espírito Santo falou em línguas. Então a gente entende, é a prova, é o sinal, é a evidência. Falou em línguas, recebeu o Espírito Santo. Eu vou falar bastante sobre o dom de línguas, mas hoje não, tá bom, pessoal? Mas aí tudo bem, a pessoa recebeu o poder, diga glória a Deus. Sobre esses dons, a Bíblia deixa bem claro que nós não podemos ser ignorantes. Vamos ler aqui, ó, o restinho da lição aqui nessa parte. Diz assim, ó: com base no texto de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, entenderemos que há 9 dons, ou manifestações do Espírito Santo, divididos em 3 tipos: revelação, poder e inspiração. Hoje falaremos brevemente sobre os dons de revelação do Senhor. Olha aqui para mim. Eu vou ler um pouquinho com vocês, 1 Coríntios capítulo 12, amém? Eu vou mostrar para você quais são os dons do Espírito Santo e hoje eu vou falar sobre 3 dons. Os dons de revelação. Daqui a pouco eu explico para você. Primeiro, vamos ler 1 Coríntios 12, capítulo 12. Começando no versículo 1, tá? Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Irmão, Deus não quer que nós sejamos ignorantes sobre os dons espirituais. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento. Ser ignorante, irmão, não é nem xingamento. Ser ignorante significa que você desconhece um assunto. Eu sempre digo, se um dia eu estiver andando na rua e meu carro quebrar, irmão, se você me ver levantando o capô e olhando, você pode saber que eu só estou fazendo pose, porque eu olho ali, para mim é tudo a mesma coisa. Eu não sei o que é uma coisa e o que é outra, amém? Se o mecânico encostar do meu lado e falar, esse barulho é não sei o que, eu vou ter que acreditar nele, porque eu não entendo. Se eu fizer um curso ou me aproximar mais e começar, pode ser que eu deixe de ser ignorante. Amém, irmão? Agora, qual que é o ruim de ser ignorante? É que tem gente que te engana. Eu falei para os irmãos que quando eu estava em Suzano, pastoreando a igreja, eu tive um problema uma vez com o carro estava andando, mas estava fraco, estava com rendimento ruim, estava com um barulho estranho. Eu estava indo para uma reunião de pastores, na nossa igreja no centro, e eu vi que tinha uma oficina, tá, a placa bem grandona lá, ainda faltava um pouquinho para a reunião, eu parei o carro e falei, ô amigo, você não pode dar uma olhada aqui para mim, que está um barulho estranho aqui? Ele parou, olhou lá embaixo do carro, aí ele falou assim, rapaz, isso aí, ele começou a falar um monte de nome difícil lá, ele falou assim, para resolver isso aí eu vou ter que fazer uma sangria aqui, não sei o quê. Eu olhei e falei, vai ter que fazer? Vai ficar quanto? Vai ficar uns 1.200, uma coisa assim. E eu não entendi, irmão. Aí eu olhei assim no relógio, faltava acho que uns 10 minutos para a reunião começar, eu falei, vou fazer o seguinte, eu não posso deixar o carro agora, mas qualquer coisa eu volto depois. Aí eu fui para a reunião. Como a reunião acabou um pouquinho tarde, eu tive que voltar para a minha igreja. Só que daí eu lembrei
que tinha o pai de um obreiro que ele era mecânico. Esse obreiro era o Alan. O Alan tocava guitarra fera, cara bom pra caramba. E o pai dele, o seu Antônio, pessoal, super humilde e bom mecânico. O que eu fiz? Eu parei o carro na oficina dele. Ficava na casa deles, inclusive. Parei. Eu cheguei e falei, ô, seu Toninho, o senhor não pode dar uma olhada aqui no meu carro? Tal. E ele levantou o capô. Pastor, deixa eu olhar. E eu conversando com ele, ele olhando e mexendo. Daqui a pouco ele falou, pastor, dá partida. Falando comigo assim. Eu dei partida, cadê o barulho? Acabou. O motor voltou a funcionar. Eu olhei e falei, irmão Antônio, o que você mexeu? Não, era só um negócio aqui que estava arrumando aqui, acabou. Eu falei, quanto é que vai ficar isso aí? Ele falou, pastor, paga uma Coca-Cola para mim. Aí eu falei, mas irmão Antônio, o mecânico lá no centro disse que estava com problema no sei o quê, disse que precisava fazer uma sangria. Ele falou, ele queria fazer uma sangria no senhor mesmo. Vocês estão entendendo, pessoal? Irmão, quando você não entende um assunto, te enganam, te passam para trás. Se você não conhecer os dons espirituais, você vai ser enganado. A Bíblia diz que no passado nós éramos enganados pela ignorância. Olha o versículo 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis. Irmão, no passado eu era levado aos ídolos mudos. Quem mais foi? Eu beijava o pé da imagem. Eu carregava. Quem já carregou? Eu carregava lá. A nós descer, divina luz. Quem já fez muito isso? Eu era mau? Não, eu era ignorante. Olha para o pastor. Depois que eu comecei a entender a palavra de Deus, eu descobri que Deus não queria nada daquilo, que aquilo é pecado. Pedi perdão a Deus, me converti. Mas no passado eu fazia por quê? Porque minha mãe falava que Deus queria que eu fizesse aquilo, todo mundo falava. Minha mãe também não era ruim, tadinha, pelo contrário, um amor de pessoa, mas também não conhecia. Enquanto você não entende as coisas de Deus, te enganam. Sobre as coisas do Espírito, nós não podemos ser enganados. Ele vai dizer no versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 4, aí ele vai começar a falar dos dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação é dada do Espírito, é dada a cada um para o que for útil. Então olhe para mim, existem dons diferentes, amém? E o mesmo dom, ligado aqui, ó, o mesmo dom, ele nem sempre é operado da mesma maneira, na mesma intensidade. Nem todo mundo que fala em línguas fala do mesmo jeito. Amém? Nem todo dom de curar é igual. Nem na forma, nem na execução e nem no resultado. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que compreender quais eles são para entender como eles podem operar. Amém? Aí a partir do versículo 8, Paulo vai começar a citar os dons, e ele vai citar 9. Ele diz assim, ó, versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação das maravilhas, a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra a variedade das línguas e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olhem para mim. Paulo citou 9 dons. Eu aprendi a falar manifestações, e às vezes eu falo, tem gente que fica aqui... Tem gente que acha que manifestar é só manifestar demônio. Não, manifestar é tudo que aparece. Amém? Estava escondido, apareceu, manifestou. Quando o poder de Deus opera em você, é Deus manifestando o poder dele na sua vida. Diga amém. Então os dons do Espírito nós também chamamos de manifestações do Espírito. Amém, pessoal? Paulo citou 9. Vamos lembrar? Ó, primeiro, eu vou falar primeiro na ordem que está ali e depois eu vou falar na divisão, tá? Ele vai falar assim, ó, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, é o primeiro. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou palavra do conhecimento, tem Bíblias que falam assim, é o segundo. A outro pelo mesmo Espírito a fé, terceiro, na ordem.
Quarto, a outro os dons de curar, a outro a operação das maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas, e aí vem o nono dom, e a outro a interpretação das línguas. Então, ele citou 9 dons. Irmãos, nas próximas semanas, começando já hoje, eu vou falar com você sobre os 9 dons. Amém? Amém. Vou falar sobre os 9 dons. Só que eu queria explicar uma coisa para você. Esses 9 dons, a gente divide eles em 3 grupos. Tem 3 dons, são 9, amém? Tem 3 dons desse daí que nós chamamos de dons de revelação. E aí depois tem 3 que nós chamamos de dons de poder. E no final tem 3 que nós chamamos de dons de inspiração. Então tem 3 dons, da lista dos 9, tem 3 dons que revelam algo. Tem 3 dons que capacitam você a fazer algo. E tem 3 dons que te capacitam a falar algo, de modo sobrenatural, como só Deus pode fazer. Diga amém. Hoje eu vou falar com você sobre os dons de revelação. Aí você vai perceber uma coisa, que Paulo colocou na ordem do maior para o menor, mas ele não agrupou. Ele foi falando todos, amém? E nós é que pegamos eles e colocamos eles na operação deles. Quais são os dons de revelação? Olhem para mim. Tá ali na lição, mas eu vou explicar rapidinho. Os dons de revelação são a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Esses 3 dons são dons que revelam. O que é revelar? Revelar é isso aqui, ó. Tem alguém escondido aqui dentro. Amém? Amém? Vocês querem saber quem está aqui? Quem está aqui? Cadê quem está aí? Quem está aí? Vem cá. Quem está aqui é a Rayane. Amém, pessoal? Amém, pessoal? A Rayane estava escondida e agora ela apareceu. Então foi revelado o mistério. Quem entendeu, diga amém. Obrigado, viu, Rayane? Olha para o pastor. Isso é revelação. É pegar o que está escondido e mostrar o que está escondido. Existem 3 dons que revelam. Não existe dom de revelação. Existem dons de revelação. E eles são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, que eu acostumei a falar a palavra do conhecimento, e o discernimento dos espíritos. Na lição eu explico rapidinho o que é cada um. Ó, vamos lá. Primeiro, palavra do conhecimento. Lê comigo, ó. Palavra, não, desculpa, irmão, palavra da sabedoria, tá? Vamos lá, comigo, rapidinho, ó. Não é dom de sabedoria, mas palavra da sabedoria. O Senhor possui o quê? Toda a sabedoria. E nos concede uma palavra revelada para a direção das nossas vidas ou da igreja. Como explica o missionário R.R. Soares, de um pequeno versículo bíblico, podemos extrair grandes revelações e entendimentos que guiam a igreja e particularmente a vida do cristão. Essa palavra pode ser a revelação, essa pode ser a revelação de sua palavra escrita ou até mesmo uma revelação sobre fatos que hão de vir. Então olhem para mim. Em primeiro lugar, não existe dom de sabedoria. É palavra da sabedoria. Como assim? O que é a sabedoria? É você saber. E Deus sabe. O que Deus sabe? Tudo. Existe algum homem que sabe tudo, igreja? Não, Deus sabe tudo. Mas Deus pode dar para você uma palavra de algo que só Ele sabe. Vocês estão entendendo? Deus, Ele divide com você um pouquinho da sabedoria dEle. Ele dá uma palavra. Ele revela para você uma coisa que só Ele sabe. Essa revelação pode acontecer com você lendo a Bíblia. Aí eu citei o missionário. O missionário fala que às vezes você está lendo um versículo e naquele versículo Deus te revela um universo de coisas. Amém? O missionário não explica assim? Aquilo ali é o Espírito Santo revelando a palavra de Deus para você. Ele está te dando uma palavra da sabedoria dele. Diga amém. Mas Deus pode, de modo sobrenatural, revelar para você coisas que ainda vão acontecer, por exemplo. É a palavra. Deus revela o futuro. É sim, sim. Eu coloquei aqui 2 passagens. A primeira é Efésios 1,17, que diz assim, ó, para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É o dom que eu acabei de falar. Aí olha só, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Irmão, parece que Deus coloca luz no teu olho. Você olha e você vê o que antes você não via. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Mas tem gente que coloca os olhos, parece que Deus bota uma luz no olho dela. Ela vai sendo revelada. E aí ela descobre quais são os tesouros que estão aqui escondidos. Ó. Para que saibais qual seja a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Mas também tem outra revelação. Aí eu coloquei, aliás, eu não coloquei, mas se você quiser anotar, Atos 11, 27, põe lá para mim. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então olha para mim, os irmãos estavam reunidos lá na igreja de Antioquia. De repente chegaram uns profetas, homens no Novo Testamento, mas que Deus usava no ministério de profeta. Entre eles tinha um que se chamava Ágabo. Esse Ágabo ele é muito importante na Bíblia. O Ágabo chega, e ele chega trazendo uma revelação. Olha, Deus me mostrou que daqui a algum tempo virá uma grande fome sobre o mundo. E aconteceu. Do jeito que ele revelou. Quando César lá em Roma era Cláudio, houve uma fome que pegou o mundo todo. E o homem de Deus já tinha revelado, porque Deus havia dado a ele a palavra da saber. Então Deus pode te dar uma revelação sobre o futuro. Revelar quem vai ser o presidente da república, o que vai acontecer ano que vem. Para preparar a igreja, para você preparar a sua casa. Amém, irmão? Eu estou falando de uma revelação. Mas daí tem outro tipo de revelação. Volta para a lição, ó. Palavra do conhecimento ou da ciência, tá? Diz assim, ó. O Senhor, que conhece todas as coisas, nos concede uma palavra revelada daquilo que apenas sua luz poderia esclarecer. Revela fatos passados ou presentes para promover cura, libertação ou diagnóstico de uma situação espiritual. Vou dar um exemplo para você. Vem cá, Kevin. Você já estava de manhã, você já sabe como é que é. Olha o Kevin, pessoal, todo sorridente, né? Amém? Quem olha para ele diz que está tudo, mas pode ser que ele esteja passando uma luta. Às vezes ele está com uma doença, ele não conta está guardando só para ele. Mas o Espírito Santo pode me revelar. Aí eu olho para o Kevin e o Espírito Santo mostra, me dá uma palavra. O Espírito Santo fala, meu servo, meu filho, teu irmão, está com um problema, está com uma doença assim assado. Ele não contou para ninguém. Eu chego para ele e falo, Kevin, você tá, irmão, estou vendo que você está sorrindo, vem cá. Mas Deus me mostrou, você está com um problema assim assado, tal ou não está? Para que Deus me mostrou? Para humilhar ele? Para expor ele? Para curar ele? Às vezes, irmão, Deus dá essa palavra do conhecimento para livrar você do mal, do perigo. Obrigado. O missionário estava contando que um dia eles estavam numa reunião de pastores, já era tarde. E ele chegou para um pastor chamado Roberto, eu lembrei até o nome do pastor. E ele disse, pastor, aonde que está o som da igreja? Aí o pastor falou, está na igreja. Vai lá, pastor, e tira o som da igreja. Diz que o pastor ficou até bravo. Era meia-noite, ele foi na igreja para arrancar o som. Imagina ter que arrancar a caixa, arrancar as coisas. Botou no carro dele, foi para cá, disse que nem guardou, só botou no carro e deixou no carro. Ele estava meio bravo, puxa vida. Essa hora da madrugada, o missionário mandando tirar o som da igreja, não sei o que, tal. Diz que de manhãzinho o missionário não tinha nem acordado, esse pastor foi na casa dele e falou, missionário, o senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Eu estava dormindo, 4 e pouca da manhã, me chamaram na minha casa falando que a igreja estava aberta. Eu entrei na igreja, missionário, roubaram a igreja, mas não levaram o som que o senhor mandou tirar. As outras coisas até dava para recuperar, mas o som, o missionário falou que a igreja não ia ter condição de comprar outro. Olha como é que Deus dá a revelação. Eu estava pastoreando, não vou falar onde, mas estava pastoreando num lugar e tinha um casal, irmão, que estava numa luta que só Deus para ter misericórdia. Irmão, um casal novo, lindo, a moça linda, o rapaz lindo. E ela manifestava cada demônio, irmão, que você precisava ver. A sogra dela ligava, pastor, vem aqui, eu ia lá, orava, expulsava o demônio, mas ela não melhorava. O demônio saía, mas daqui a pouco ela estava lá, querendo largar o marido de novo, coisa séria. Eles tinham uma filhinha, coisa linda. Um dia, ele me procurou na igreja.
E ele não veio pedir oração pelo casamento dele, não. Ele veio pedir oração por outra coisa. Quando eu coloquei a mão nele, Deus me mostrou exatamente uma coisa que tinha acontecido com ele. Eu não tive uma visão, eu tive um entendimento. Eu tirei a mão dele assim, ele olhou para mim, pastor, tá tudo bem? Eu falei, irmão, preciso conversar com o senhor no escritório, vamos lá. Tinha um obreiro, pedi para sair. Eu falei, irmão, fala para mim, tem alguma coisa que o senhor quer me contar? Ele deu um sorriso meio amarelo, não estou entendendo. Eu falei, não, irmão, pode falar, tem alguma coisa? Ele, não estou entendendo, pastor. Eu falei, então eu vou falar, posso falar? Pode. Eu falei, irmão, o senhor traiu sua esposa. Ele olhou para mim assim, quem contou para o senhor? Eu falei, o Espírito Santo, há 2 minutinhos atrás. Quando foi? Ele falou, pastor, foi há 1 ano atrás. Eu falei, irmão, você quer salvar seu casamento? Vai, procura tua esposa hoje e conta tudo para ela. Pastor, mas se eu contar, meu casamento já está ruim, vai acabar. Não vai. Agora Deus vai curar, Deus vai restaurar. Quando ele chegou na casa e contou para ela, Deus tocou nela, os dois se perdoaram, se abraçaram. Amém, pessoal? Depois veio até filhinho. Restaurou. Amém? Mas tinha uma coisa escondida que precisava ser rever. Deus não me mostrou para humilhar ele. Deus me mostrou para salvar a família dele, o casamento dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas olha para mim, irmão. Eu não fico olhando para vocês e Deus me mostrando tudo da vida de vocês, não. Não é assim, não. O Espírito Santo dá quando é, porque tem gente também que ela olha para você, tem gente que já olha e já começa. É assim ou não é? Eis que vejo uma nuvem preta. Não tá vendo nada. Vocês já viram gente assim, irmão? A pessoa, eu olhava na tua mão e eu via, tá vendo nada. A maioria está falando na religiosidade. Quando a coisa é de Deus, é muito séria. Amém, irmão? Deus dá a revelação para salvar uma vida, para curar uma doença, para livrar alguém da morte. Quem está entendendo, diga amém. Não é para ficar brincando de gente fazer coisa. Quem sou eu, Senhor, para julgar a tua obra? Bom, a última coisa. Discernimento dos espíritos. Já estou acabando. É o dom que nos permite entender e muitas vezes ver e ouvir o mundo espiritual. Ele nos impede de cair em enganos demoníacos e suas manifestações, permitindo também enxergar a ação dos anjos de Deus em nosso favor. Olhem para mim, irmãos. Discernimento de espírito não é para você discernir demônio. Ele é o dom que permite você enxergar e não é só ver, mas é entender o mundo espiritual. Pastor, o senhor já viu o demônio? Nunca vi. Mas quando eu oro por uma pessoa, eu sei se o demônio saiu, se ele está escondido. Não é que eu sei, porque não. Deus me mostra. Eu tenho esse entendimento. Quem está entendendo, diga amém. E já teve casos de pessoas falar, não, porque eu não sei o que, eu sabia que não era Deus que estava usando ela. Era o diabo enganando. Amém, irmão? Uma vez uma moça começou a falar em línguas perto de mim, mas num desespero tal. Eu coloquei a mão e era um demônio, sabia. Mas não é só isso. Às vezes é a visão do mundo espiritual. Quando alguém fala, não, pastor, porque eu vi, eu enxerguei o anjo de Deus. O que é isso? É dom de visão? Não, a Bíblia não fala de dom de visão. A Bíblia fala de discernir os espíritos, enxergar o mundo espiritual. Esse é o dom do discernimento dos espíritos. Amém? Vamos terminar a lição que eu já falei demais. Vamos lá. Conclusão. O batismo no Espírito Santo é a porta para uma vida de cooperação consciente com o Senhor. Através dos dons de revelação, Deus nos permite enxergar além da percepção humana, trazendo luz onde há trevas e direção precisa ao seu povo. Busque esse revestimento, não para a glória própria, mas para a igreja ser edificada e o reino de Deus manifestado com verdade e autoridade. Diga glória a Deus. Coloque a mão no coração, feche os olhos. Nós vamos participar da Santa Ceia daqui 1 minutinho. Se há, irmão, na sua vida, alguma coisa que não é agradável a Deus, confesse a Deus agora e peça perdão. Senhor, nós oramos. Oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor perdoe nossas falhas, nossas transgressões, nossos erros. Aonde temos, ó Deus, falhado contra o Senhor. Aonde temos, ó Pai, pecado contra Ti, pedimos o Seu perdão. Se alguém aqui, meu Deus, no nosso meio, foi onde não devia, falou, viu o que não devia,
se essa pessoa também deixou de fazer algo que o Senhor pediu para ela fazer. Ela está orando agora e clamando pelo seu perdão, sua misericórdia. E nós pedimos, perdoa-nos. Que o sangue de Jesus venha limpar a todos agora. A tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. Perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos completamente. Levante a mão, deita para o céu e diga: Senhor, confesso a Ti que sou falho, pecador. Peço ao Senhor, limpa-me completamente com o sangue de Jesus. Diga: eu te agradeço, porque no teu sangue eu creio que há perdão, que há salvação para a minha vida. E a igreja diga amém. Amados, pode abaixar a mão. Os meus irmãos obreiros, eles vão passar no meio da igreja servindo os elementos da ceia, que inclusive eles estão juntos, viu, pessoal? Tem uns irmãos que às vezes falam comigo, né, vou precisar que traga outro aqui que mexeu. É que lá na nossa sede em São Paulo eles estão entregando assim, ó, juntinho. Se você for tomar ceia hoje lá com o missionário, é assim que eles estão entregando, dessa forma aqui, como está aqui, ó. Tá bom? O pão e o cálice juntos. Quem são os que tomam a ceia? Todos que são de Jesus. Pastor, eu sou batizado, mas eu estava longe. Você se reconciliou com Deus hoje? Você nunca deixou de ser filho. Você precisava se acertar com o Pai. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas não sou batizado. Então, acabando esse culto, dá um nome. Eu não marquei a data ainda. Talvez faça no batismo no último domingo, talvez faça no primeiro domingo do mês que vem. Mas o que importa é que você já tomou a decisão. Amém? O mestre chama, vem cear. Igreja, pode servir, os obreiros podem servir a igreja. Depois que todo mundo pegar, a gente ora e participa junto, tá bom? Não come e não beba ainda. Em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou. água em vinho, vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Alguém falta receber o pão? Alguém falta receber o cálice? Então fiquem de pé, glória a Deus. Os obreiros vão se preparar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. poucos pães multiplicou. água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. vem cear. Fechem os olhos. Podem ficar tranquilos que os pastores já estão dando conta de tudo. Glória a Deus, aleluia. Você vai levantar agora o cálice, o pão para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Debalaba clamanare besilibiando lomi canta. Porque eu
recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão. Tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Esse pão é o meu corpo, que é entregue por vós. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo pão que para mim, pela fé, é o corpo de Jesus. Diga: hoje eu participo na certeza que através do teu sacrifício eu fui curado, eu fui sarado e sou abençoado. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Obrigado pelo pão. Podem comer do pão todos vocês. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você já pode adorar, minha irmã. Você já pode adorar, meu irmão. Canta, nós temos fome e sede do Senhor. Fome de Deus, sede de Deus. Cadê aquela igreja que adora, que dá glória a Deus? Aleluia. Oh, aleluia. Pode levantar o cálice para o céu. Ribalaba clama, nalabalaba chuririri canta laba. Debalaba canta laba. Ribalaba chuririri andere balaba. Ribalaba canto lobadalaba churianderi clituriande. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice e, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão, perdão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Obrigado, Senhor, pelo sangue da nova aliança. Levante para o céu e diga: Senhor, muito obrigado pelo teu sangue que o Senhor derramou para que eu fosse perdoado. Diga: pela fé sou salvo, sou nova criatura. Teu sangue me dá vida. Diga: graças a Deus. Beba do cálice, podem beber. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Irmão, agora você pode ser cheio do Espírito Santo. Agora, nesse momento, batizado no Espírito Santo. Se você nunca falou em línguas, você pode falar agora. É o primeiro sinal, é a evidência. Receba, receba, receba agora isso. É só você orar, é só pedir. É só abrir a boca e dizer: Senhor, me dá o teu Espírito, me enche. Vem Espírito Santo. Oriando mananada machoraba. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, ó Senhor. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. De ti, oh, de
fará.